Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nós estamos na série Novos Começos, Valores Eternos, falando a respeito do Sermão do Monte, as palavras de Jesus registradas por Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho. E nessa aula de hoje, na conclusão do capítulo 7, nós vamos falar a respeito de duas casas, de duas fundações, de um homem prudente e um homem insensato. Esse é o tema da nossa aula da Escola Bíblica de hoje. Eu quero iniciar essa aula lendo Mateus no capítulo 7, entre os versículos 24 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pois bem, aqui mais uma vez, Jesus vai estabelecer um comparativo entre o homem prudente e o homem insensato. E a diferença entre eles é uma diferença muito significativa, porque os dois construíram uma casa, os dois estabeleceram uma vida, porém, um estabeleceu a sua vida sobre a rocha, e a rocha aqui é Jesus, e o outro construiu a sua vida sobre a areia, ou seja, sobre o mundo, sobre a inconstância do mundo. E o final é que vieram os intempéries da vida, vieram os problemas, vieram as dificuldades, as aflições, e uma resistiu e a outra não. E é sobre isso que vamos falar nessa aula de hoje. Eu quero começar destacando aquilo que está escrito no versículo 24. Jesus começa dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aqui, perceba que mais uma vez nós podemos fazer aquela ponte com o texto de Tiago 1:22, que vai dizer que eu e você precisamos ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E Jesus vai dizer justamente isso: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Perceba que há duas ações aqui exigidas por Jesus. Eu e você precisamos nos disponibilizar para ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir esta palavra, precisamos permitir que essa palavra entre no nosso coração e produza bons frutos. Fazendo aqui uma ponte também com aquilo que o próprio Jesus disse aqui em Tiago 7:20, ou melhor, em Mateus 7:20, quando ele diz que pelos nossos frutos nós seríamos conhecidos. Pois bem, e Jesus continua dizendo que aquele que ouve e pratica, ele é comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Como falamos anteriormente, a casa é a construção da nossa vida. E temos aqui uma opção. Ouvimos a palavra de Deus e a praticamos. E quando fazemos isso, ao praticar a palavra de Deus, estamos construindo a nossa vida sobre a rocha, ou seja, Jesus é a rocha. Jesus é a rocha da nossa salvação. E aqui eu abro um parênteses para destacar algo importante. Não basta sermos apenas ouvintes. É isso que falamos na aula anterior, quando Jesus vai dizer:
eu nunca conheci vocês. Ou seja, vocês que apenas ouviram a minha palavra, vocês serão expulsos da minha presença. É isso que Jesus diz no recorte que estudamos na aula anterior. E aqui Jesus continua dizendo que precisamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Ao fazer isso, somos comparados então a um homem prudente, ou seja, a um homem sábio, aquele que ouve e pratica as verdades de Deus, está construindo a sua vida sobre a rocha. Ou seja, está se colocando num lugar de cuidado, de proteção, num lugar de obediência, debaixo das asas do Senhor, fazendo aqui uma alusão ao Salmo 91. Pois bem, Jesus continua dizendo a partir do versículo 25 o que aconteceria com a vida de cada um de nós. Jesus sempre muito claro, muito direto. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E aqui, quando Jesus usa o exemplo da chuva, dos rios e dos ventos, eu entendo que Jesus está falando a respeito daquilo que pode acontecer na vida de cada um de nós. Todos nós teremos aflições, mas Jesus pede que nós tenhamos bom ânimo. Ou seja, só conseguiremos resistir se tivermos bom ânimo. E de onde tiraremos esse bom ânimo? Do fato de estarmos firmados sobre a rocha. O versículo 25 vai dizer: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que o fato de eu e você sermos cristãos, crermos em Deus, sermos obedientes, fiéis, não nos exime de termos problemas na vida. É mentira achar que, porque somos crentes, somos cristãos, não teremos nenhum problema. Não, teremos sim dificuldades, mas a questão é o que faremos diante das adversidades. Aqui a Bíblia vai dizer, palavras de Jesus, que mesmo diante desses intempéries, a casa não desabou, porque ela havia sido construída sobre a rocha. Aqui eu tiro a primeira grande lição. Eu e você, nós só conseguiremos sobreviver, só conseguiremos nos manter em pé diante das adversidades que virão se estivermos firmados em Cristo. Por isso, a obediência, a fé, a santidade são pré-requisitos fundamentais para que eu e você possamos resistir a essas dificuldades. A chuva, ao vento, aos rios, tudo isso transmite a ideia das dificuldades. E eu e você só conseguiremos resistir se estivermos firmados na rocha. E a partir do versículo 26, Jesus então faz um paralelo. Porque se existe o homem prudente, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, existe aquele que entrou pela porta larga e trilhou o caminho espaçoso. Ou seja, este preferiu construir a casa sobre a areia. A casa sobre a areia transmite aqui também a ideia de uma facilidade na construção. É muito mais fácil construir uma casa sobre a areia do que lançar fundamentos sobre uma rocha. Porém, o resultado está escrito aqui. No versículo 26, Jesus vai dizer: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Aqui Jesus vai chamar de insensato aquele que apenas ouve a palavra, o mero espectador, o mero ouvinte. Jesus não nos chamou para sermos ouvintes da palavra dele. Sermos apenas ouvintes faz parte de uma etapa da nossa vida. Ser ouvinte
faz parte da vida cristã, mas Jesus espera uma proatividade da nossa parte. Precisamos completar essa etapa, não apenas sendo ouvintes, mas sendo ouvintes e praticantes. Porque quando fazemos a lição pela metade, o resultado vem. Versículo 27, Jesus vai dizer: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou. Perceba que as mesmas dificuldades do homem prudente aconteceram também com o homem insensato. A grande diferença está aqui: uma casa, a casa do homem prudente, permaneceu firmada, e a casa do homem insensato desabou. E mais do que isso, Jesus vai dizer: sendo grande a sua ruína. Ou seja, aqui Jesus não está falando apenas de perdas materiais. Jesus está falando aqui da entrada no reino dos céus. Porque perceba que é sobre isso que o texto diz. Jesus, no capítulo 7, faz uma série de pré-requisitos. Jesus fala a respeito de um caminho que conduz à vida. Jesus fala a respeito de frutos que nós produziríamos. Jesus fala a respeito de prestarmos contas a Ele. E aqui Jesus fala a respeito do resultado. Porque se na aula anterior falamos que aqueles que apenas professavam Jesus como Senhor, mas não o obedeciam, seriam afastados dele. Aqui a Bíblia vai dizer que essa casa, ou seja, essa vida construída sobre a areia, sobre as facilidades do mundo, ela desabaria e grande seria a sua ruína. Aqui, meu irmão, minha irmã, eu entendo que essa grande ruína se refere ao inferno, se refere a um afastamento eterno de Jesus. Aqui, mais uma vez, há um tom de seriedade muito grande. Jesus, apesar de usar figuras conhecidas, apesar de usar ilustrações que facilitaram o entendimento daquele povo e que facilitam hoje também o nosso entendimento, apesar dessas ilustrações, há aqui um tom de seriedade e de urgência muito grande. Meu irmão, minha irmã, ao ouvirmos estas palavras, ao lermos esses textos, é impossível não sermos chamados a uma reflexão. Eu e você precisamos olhar para as nossas vidas, precisamos buscar em Deus entender onde temos construído a nossa vida. Porque se temos acesso à palavra de Deus, se somos alimentados pela palavra de Deus, eu e você somos desafiados a sermos não apenas ouvintes, mas principalmente praticantes. Porque ao praticarmos a palavra de Deus, ao levarmos a sério a palavra de Deus e aquilo que Jesus está dizendo aqui, eu e você somos comparados a esse homem prudente, alguém que teve bom senso, alguém que escolheu firmar a sua vida sobre a rocha que é Jesus. E eu quero aqui também destacar algumas figuras importantes, especialmente a rocha. Alguns textos vão falar a respeito de Jesus como sendo essa rocha. Eu quero ler aquilo que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Coríntios, no mesmo livro, 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esses dois textos, então, falam a respeito dessa rocha, que é Jesus.
E para estarmos firmados então nessa rocha, eu e você precisamos não apenas, como o texto diz, ser ouvintes, mas principalmente praticantes da palavra de Deus. E na conclusão do Sermão do Monte, nos versículos 28 e 29 de Mateus 7, o texto vai dizer assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui, meu irmão, minha irmã, na conclusão do Sermão do Monte, aquele discurso que Jesus fazia aos seus discípulos e àquela multidão, a Bíblia diz que aquelas pessoas ficaram maravilhadas. E o fato de estarem maravilhadas se referia justamente ao fato de Jesus ser um praticante daquilo que ele pregava. Porque quando o texto diz que ele ensinava como quem tem autoridade, na realidade, o texto está dizendo que aquelas pessoas enxergavam em Jesus verdade nas suas palavras. Não apenas alguém que discursava, mas alguém que era uma carta viva, um testamento vivo de Deus. E Jesus, então, ao ensinar, ele também com a sua própria vida apresentava que aquilo que ele falava era possível de ser vivido, diferente de como o texto diz a respeito dos escribas, que apenas falavam, mas não conseguiam viver. Pois bem, eu e você, ao terminar esse texto, somos convidados a um lugar de reflexão. Porque o texto vai falar a respeito de fundamentos, a respeito de produzirmos bons frutos, o texto vai falar a respeito de caminhos que podemos escolher. E aqui cabe a reflexão para eu e você olharmos para dentro do nosso coração e buscarmos entender que caminhos temos seguido. Será que temos entrado pela porta estreita ou pela porta larga? Será que temos escolhido viver por um caminho apertado, que é o caminho da santidade? Porque a verdade é que esse é o único caminho que nos conduzirá para Deus. No texto, quando Jesus fala a respeito dos frutos produzidos, a respeito dos lugares onde temos estabelecido a nossa vida, Jesus está falando a respeito de sermos, sim, ouvintes da palavra, mas principalmente praticantes dela. Por isso, ao final dessa aula, eu e você somos chamados para esse lugar de reflexão, um lugar de avaliação, um lugar de refletirmos a respeito das escolhas que temos feito, a respeito do caminho do qual nós temos seguido. Pois bem, na semana que vem, nós iniciaremos uma nova série. Falamos aqui a respeito do Sermão do Monte e na semana que vem falaremos a respeito das parábolas de Jesus descritas por Lucas. Porque aqui, nos textos que lemos, Jesus, por vários momentos, vai usar ilustrações. Vai usar ilustrações de portas, caminhos, árvores, fundamentos, casas, e Jesus também utilizou as parábolas para expor as verdades do reino de Deus. Por isso, eu te convido a continuar conosco, acompanhando as nossas aulas da Escola Bíblica Alameda. E caso você tenha perdido algumas das aulas anteriores, eu te convido a assistir e se colocar a par de tudo aquilo que Jesus disse aqui nos capítulos 5, 6 e 7, registrados por Mateus. Na próxima semana, falaremos então a respeito dessas parábolas descritas por Lucas. Eu te convido também a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para receber as nossas atualizações. E eu te vejo, se Deus assim permitir, na próxima semana, em mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. Deus te abençoe.